Obrigado, irmãos, pelas suas orações. Continue orando. Deus sabe o que fazer. Nós não sabemos mais. Também gostaria que orasse pela irmã Alzerina. Os irmãos sabem que o irmão Enéas está internado, fez uma cirurgia, uma ponte safena, e hoje faleceu uma irmã, Dona Zerina. Então imagine como é que está aqui o coração, né? O marido no hospital e uma irmã faleceu. E se está, fiquei sabendo, as informações, como é que chama essas informações? Ouviram? Mateus capítulo de número 5. Interessante, está falando de Maurício, Deus prepara as coisas todas, né? Ele fez uma liturgia dentro do tema. Ele disse que não fez hoje, essa liturgia está pronta há muito tempo. Sempre que eu vou pregar, eu peço, Senhor, para aquele dia, que o Senhor levar as pessoas lá que vão me ouvir. E eu tenho a mensagem de pregar para ele naquele dia. E sabe quando Deus determinou isso? Antes de criar o mundo. Ele sabia as pessoas que estariam aqui esta noite. Ele sabia qual a mensagem que o pregador traria, que eu traria, da parte de Deus. E o resultado dela está na mão de Deus. Então nós pedimos que oramos muito e Deus nos colocou essa mensagem no coração. Bem-aventurados, felizes, todos nós. Apesar dos problemas, das atitudes da vida, nós somos privilegiados. Essa bem-aventurança foi escritas por Jesus, esse sermão foi feito por Jesus num panorama doloroso da vida da igreja. A igreja sofria horrores nas tribulações, nas perseguições. A igreja sofria tremendamente a todos os tipos de perseguições e mortes. E Jesus diz, vocês são bem-aventurados. Vamos ler o texto? Vou convidar os irmãos que leiam comigo. Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos respondem com os versículos pares. Até o versículo 12, capítulo 5 do livro do Evangelho segundo São Mateus. Eu leio os versículos ímpares, os irmãos respondem com os versículos pares. Vamos ficar de pé para fazer a leitura da Bíblia. Nós ficamos em pé para cantar, muito mais para ler a Bíblia, não é verdade? Vendo de Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Notaram que quase todos paradoxais? O que Jesus chama de bem-aventurado, o mundo diz que é infeliz. Pode sentar, por favor. Nosso Pai, pedindo a Tua bênção para nosso coração, a Tua palavra foi lida. Nós queremos, sob a orientação do Teu Espírito, tirar lições para a nossa vida, Senhor, nos dias em que nós vivemos. Precisamos que a Tua palavra nos oriente e pedimos, Senhor, que a nossa vida, as nossas atitudes, nossos atos, todo o nosso ser estejam dentro de um padrão da Tua palavra, Senhor.
para que agrademos a Ti, sejamos felizes e abençoados. Por Jesus Cristo. Amém. Terei o cuidado de falar o que o Senhor puser na minha boca. Números capítulo 23, versículo 12. Bem-aventurados. Estes versículos de 1 a 12, chamados bem-aventuranças, eles fazem parte do magistral sermão que Jesus pregou, chamado Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, o mais longo sermão que Jesus já pregou. Ele pregou no seu ministério, do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. Resumem esse longo sermão que Jesus Cristo pregou. O Sermão do Monte foi pregado exatamente com a intenção de mostrar o tipo de vida que nós, como crentes, podemos viver, independente das coisas que nos circundam. Bem-aventurado o pobre, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurado o humilde, bem-aventurados os que choram. As primeiras palavras de Jesus, da boca do grande mestre, foram bem-aventurados. E há uma coisa interessante, que as primeiras palavras da boca de Jesus Cristo são as bem-aventuranças, em contraste com as últimas palavras que terminam o Velho Testamento. No capítulo 4 de Malaquias, versículo 6, diz: Deus ferirá a terra com maldição. E vem Jesus e diz: bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles em quem repousa a bênção e não a maldição de Deus. Aquele que é feliz. A felicidade não é inerente ao homem, mas uma bênção que lhe é atribuída da parte de Deus. O cristão, meus irmãos, sempre será sempre, foi e sempre será, um milagre nas mãos de Deus. Bem-aventurados. A palavra bem-aventurados é a palavra grega makarios. A raiz dessa palavra makarios é o mak, que significa grande, feliz, realizado. Descreve o tipo de felicidade que nos é dada quando nós recebemos a graça de Deus. Deus é aquele que abençoa e dá graça àqueles que Ele o ama. Interessante, quando lemos esse texto aqui, notar o versículo 1 e o 2, vendo Jesus a multidão, subiu ao monte. Como se assentasse, aproximasse de Deus seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Dá a impressão que Jesus ou saiu do meio da multidão com seus discípulos, ou chamou lá num canto, em algum lugar, e transmitiu para ele as bem-aventuranças. Havia uma multidão, mas como se assentasse, aproximou-se dos seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. A quem? Aos discípulos. O evangelista São Lucas transcreve também lá no capítulo 6 as bem-aventuranças. E ele então começa o seguinte: então, olhando Jesus para eles, disse-lhes. Talvez foi um olhar, alguma coisa aconteceu. Havia uma multidão, mas a mensagem que queria trazer aquele dia era para os seus discípulos só. Era alguma coisa especial para a vida dos discípulos que estavam passando nas suas vidas. Bem-aventurados. No sentido aqui das bem-aventuranças, significa privilegiados, bem-sucedidos, preferidos de Deus.
vencedores. Então indicam exatamente, meus irmãos, o transcendental alvo do reino dos céus que Deus preparou para nós. Cristo chama os salvos para uma vida verdadeiramente feliz, cheia de bem-estar, cheia de contentamento. Não é uma vida alegre, feliz, superficial. Não é algo momentâneo. Lá no livro de Jó, Zofar, um dos amigos de Jó, no princípio foi amigo, depois virou amigo da onça, né? Porque viraram contra Jó, difamar de Jó. Mas Zofar disse: o júbilo dos perversos é breve, e a alegria dos ímpios momentânea. Mas a alegria, a felicidade que Cristo promete àqueles que têm a graça de Deus são permanentes as bem-aventuranças, são felizes mesmos. É uma vida de privilégios. A palavra privilégio significa direito de vantagem além dos comuns. É algo que Deus nos dá além daquilo que dá às pessoas comuns. Nós sabemos que Deus, na sua misericórdia e graça, Ele atende àqueles que não são seus filhos. Ele faz com que a chuva, o sol, venham sobre as pessoas que não são crentes. Mas Deus dá ao crente privilégios, que significa direito ou vantagem além dos comuns. Outra coisa, a alegria que o cristianismo nos dá, não é como a alegria de uma festa. Uma festa pode durar algumas horas, não? Uma festa pode durar dias, noites, aí termina. A alegria, a felicidade que Deus concede aos seus, unicamente aos seus, e Ele sabe quem são os seus, é uma alegria permanente e duradoura. Aqui, meus irmãos, nas bem-aventuranças, paradoxalmente, Jesus chamou de feliz aqueles a quem o mundo comumente sente pena e sente dó. Os pobres, os humildes, os que sofrem, os que choram, os que têm fome. Geralmente o mundo tem pena dessas pessoas. E Jesus diz que eles são bem-aventurados. Nós vamos estudar aqui algumas dessas bem-aventuranças, não todas. Aquelas que são paradoxais. É exatamente o oposto dos padrões do mundo. Cristo ensina nas bem-aventuranças que a felicidade não depende daquilo que nós possuímos, não depende daquilo que nós fazemos, daquilo que nós somos. Isso que é importante. Não é a felicidade importada de fora para dentro, mas que nasce na alma de todos os verdadeiros filhos de Deus, foram perdoados e estão salvos para sempre. Se você tem a certeza que você foi perdoado, se você tem certeza que você está salvo, você faz parte dessa bem-aventurança. Se não, não faz. São contrárias à opinião comum. O conceito dos homens, os são felizes são os ricos. Felizes são aqueles que recebem honrarias nesse mundo, que recebem aplausos, os que não têm motivo de chorar, os que passam sua vida aqui alegres, sem sofrimento, sem penúrias, sem fome, os que comem
regaladamente, tem mesas fartas, casas apaineladas, lindas, maravilhosas, bem mobiliadas, carros importados, os que vestem bem. Mas Jesus parece que quis trazer algo completamente corrigindo esse fundamental perigo e erro, e veio chamar os homens à felicidade que os homens mesmos não podem construir. A felicidade que Jesus promete nas bem-aventuranças, nós não podemos construir. E não depende do que nós temos ou fazemos, mas daquilo que nós somos. Então Jesus começa. No versículo 3, ele diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Ou outra versão diz: bem-aventurados pobres de espírito. Os humildes de espírito aqui diz. Isto é, são felizes perante Deus aqueles que reconhecem que estão falidos espiritualmente. São aqueles que reconhecem que estão incapazes. Aqueles que sabem que as suas obras são trapos de imundície. Ser humilde de espírito significa ter opinião correta de si mesmo. E Paulo diz: não pense em ninguém acima daquilo que você é. Romanos capítulo 12, versículo 3. Ninguém pense além daquilo que você é. Isto é ser humilde. Todos os homens são falidos por si mesmos, mas poucos reconhecem isto. Lá no livro de Apocalipse, o evangelista João, quando escrevia o Apocalipse, ele dedicou o livro às 7 igrejas da Ásia Menor. Ele foi falando a respeito de cada uma das igrejas, e quando chegou à igreja de Laodiceia, ela mostrou-se orgulhosa e disse: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Esse é o verdadeiro orgulhoso. O Espírito Santo lhe disse: não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu? Veja como é que a igreja se via e como Deus a via. Note, meus irmãos, que você é avaliado por Deus, não por você mesmo, se você é ou não um cristão. Eu sou um cristão, é? Deus assinaria isto? Note bem a expressão: desgraçado, palavra dura, né? Miserável, pobre, cego e nu, desgraça completa. E se dizia: nós somos ricos, estamos enriquecidos, de nada nós temos falta. A palavra pobre aqui tem a ideia de mendigo. Não é apenas o pobre comum, os que sentem totalmente dependente de Deus. No Evangelho de João 15:5, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. O que, na verdade, a humildade significa conhecer-se a si mesmo. Conhecer-se e ser autêntico. E quem é autêntico no seu julgamento sabe o que você é. E você não é nada diante de Deus. Quando Cristo disse pobre de espírito, não quis dizer pobre de espiritualidade. Ele não quis dizer pobre de... referir-se ao pobre no sentido de bens materiais.
Ele não quis dizer, referir-se aos que têm pouco comunhão com Deus. Ele não quis dizer, como alguns acham, que o pobre de espírito são os loucos, são os deficientes mentais. É a humildade no seu mais profundo sentimento. É aquele que não é de espírito exaltado. É aquele que pode dizer como Paulo dizia: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Em outro lugar disse: eu sou o maior dos pecadores. Como disse o publicano, na história, o publicano e o fariseu e o publicano, ele diz: tem misericórdia de mim, pecador. Humilde espírito é aquele que não é petulante, aquele que não é autoconfiante, é aquele que não considera o bom, é aquele que não acha superior a ninguém, nariz arrebitado, que acha que todos são inferiores a ele. Os filósofos, eles não consideravam a humildade ou a mansidão uma virtude moral. Embora eles não considerassem, Jesus colocou em primeiro lugar. Em primeiro lugar, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. O que Jesus quer dizer é que aqueles que querem construir alto devem começar embaixo. E quer dizer que aqueles que querem ser grande, importante, elogiado, receber palmas, sirvam os outros. Os grandes segredos, as coisas que acontecem no mundo, revelam a vida de muita gente assim. Os grandes, segundo o mundo, recebem sua glória aqui. Os que serão grandes, importantes, recebem honraria aqui no mundo, recebem os aplausos, recebem suas medalhas aqui no mundo. Os grandes, segundo Deus, receberão na glória eterna. Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Alguma coisa superior a isso aqui? E Jesus continuou: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A ideia popular é que os bem-aventurados são os que nunca têm motivo para chorar. E Jesus, bem-aventurados aqueles que choram. Mas todos que choram são bem-aventurados? Vamos chorar então o tempo todo. Não, claro que não. Há os que vivem chorando, nem sabem por que choram. A pessoa se encontra com ela o tempo todo, está reclamando da vida e chorando. E nem sabe por quê. Outros choram fingidamente. Diante de um problema, diante de uma pessoa amiga sofrendo, chora, faz que chora, hipocritamente, fingidamente. Esses não são bem-aventurados, não. Outros, aqueles que choram profissionalmente. Os artistas, os atores, as atrizes, choram quando representam. E alguns dizem que chora mesmo, não precisa nem colocar aquela coisa no olho para parecer chorou, chora mesmo. Chora profissionalmente. Só consegue chorar. E as carpideiras? Lembra das carpideiras? Não é do seu tempo, né? No tempo de Jesus, as carpideiras, aquelas mulheres que eram convocadas, eram pagam um salário para elas, para chorar num funeral. Nem conheciam o defunto, e lá choravam terrivelmente e torrencialmente. Depois pegavam o salário e ia embora. Mas Jesus diz, a Bíblia diz que
Cristo está falando da tristeza não da tristeza segundo o mundo, porque a tristeza segundo o mundo produz morte, mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento e salvação. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. O inferno será cheio de pessoas que estão chorando, choro e ranger de dentes, de tristeza, chorando de tristeza, chorando de sofrimento, chorando de arrependimento tardio. Lembra o rico, do Lázaro rico? Chorava e pedia, inclusive, que ele voltasse para a melhor de vida. Lá no inferno tem muita gente que vai chorar arrependido, mas arrependimento não vale mais nada. Já passou a sua oportunidade disso. Outros choram porque, na verdade, eles estão arrependidos por não ter aceito a salvação. Eu ouvi o Evangelho. Eu frequentei a igreja. Eu até fui recebido na igreja. Eu até dizia para as pessoas que eu era crente. Mas na hora mesmo, sério, Jesus disse: eu não conheço você. Será que não é o caso de alguns aqui? Cristo pode voltar hoje ainda. A qualquer momento, Ele pode voltar. Aos que estão chorando pela consequência dos seus pecados. A pessoa, e quem não ouvir isso, os pastores ouvem muito isso, pessoas que vêm chorar para o pastor, ou chorando porque estão recebendo as consequências dos seus pecados. Choram em consequência dos seus pecados. Estes não são bem-aventurados. Cristo fala do choro do arrependimento, o sentimento de haver ofendido a Deus, o arrependimento de ver o pecado como Deus vê e tratá-lo como Deus trata. Quando deveriam estar chorando, hein? Quantas pessoas que a gente conhece deveriam estar chorando por causa dos seus pecados, dos seus erros, da desobediência, e não estão chorando. Sabe por quê? Porque acomodaram o seu pecado. Não sentem mais tristeza pelo pecado. Esse é o estado pior que um ser humano pode chegar. Porque a mente cauterizou. Não sente mais o apelo da consciência. Não vai haver nunca mais arrependimento. Bem-aventurados que choram as aperturas na pregação do Evangelho. O Salmo 128, versículos 5 e 6 diz: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida trazendo seus feixes, com alegria trazendo seus feixes. De quem você lembra aqui? Os nossos missionários. Lembrando do pastor Jean Carlos, lembrando de outros missionários em campos estrangeiros. Eu não esqueci uma frase do reverendo Carlos que teve aqui: nós estamos sempre de malas prontas em casa. A qualquer hora temos que sair correndo, largando tudo. Suas vidas estão em risco. Os nossos irmãos da igreja perseguidos, eu oro todo dia para esses irmãos. Não conheço ninguém deles, mas não faço uma oração que não ore primeiro para os missionários em campos estrangeiros e os nossos irmãos da igreja perseguida, que morrem degolados diante das caras mais estranhas do Brasil e do mundo, dizendo que faz isso em nome de Deus. Esses choram. Diz: serão consolados. Enquanto, meu irmão, no riso leviano e vão, o coração é triste, os que choram com sinceridade suas misérias,
sentem um gozo escondido e desconhecido pelo mundo inteiro. Estes são bem-aventurados. Serão com Jesus Cristo, o homem de dor, acerca de quem nunca ouvimos falar que Jesus tenha rido. Mas fala a Bíblia muitas vezes que ele chorou. Chorou por quê? Pela miséria humana. A promessa do Apocalipse 7,17 é que Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Diz Jesus em Lucas 6,21, bem-aventurados que agora choram, porque há vez de rir. Deus enxugará dos olhos dos seus filhos toda lágrima. Tiago, no capítulo 4, versículo 9 e 10, ele disse, ricos, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converte-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Jesus continua, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha o versículo 5, exatamente isso. Bem-aventurados mansos, porque eles darão a terra. Eu disse comentar só as bem-aventuranças paradoxais. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansos, mansidão. Outra palavra interessante aqui, né? Lembremos, irmãos, das circunstâncias em que esse sermão foi pregado. O romano Pôncio Pilatos governava a Judéia. Como? Com vara de ferro, com punho de aço. Os cristãos eram expostos aos sofrimentos terríveis. Eram ridicularizados. Muitos morriam ao fio da espada. Portanto, o ensino de Jesus aqui foi um ensino revolucionário. Sabe por quê? Porque estava em vigor a lei do mais forte. Olho por olho, dente por dente. A conquista pela violência. A ideia do mundo e do crente carnal é que a mansidão significa fraqueza, significa impotência, significa covardia. O homem de verdade é aquele que briga, é aquele que regaça a manga e parte para a luta, é aquele que revida, e é aquele que diz comigo é assim, bateu, levou. E eu quero dizer ao meu irmão o seguinte, se você pensa assim, é muito mais fácil você arregaçar a manga e partir para a briga. Basta você ser homem. Você faz isso. Partir para a briga. Vamos ver quem é mais forte. Mas sabe que manter-se calmo, confiante em Deus, quando nós somos provocados, é ser muito mais forte do que medir forças físicas. Essa é a grande verdade. Os que andam segundo o Espírito sabem que as duas coisas são opostas. Jesus diz, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é apenas algo comum na nossa vida, coisa mais séria que nós temos que enfrentar. Momentos difíceis, e muitas vezes dá para partir para a briga mesmo. E é mais fácil que ser fiel. Moisés era o homem mais manso do mundo. Não logo de início da sua vida. A vida de Moisés se dividiu em 3 partes de 40 anos cada uma. Quando ele era príncipe, lá no palácio, ele aprendeu todas as ciências do Egito. Era um doutor em todas as ciências. Mas quando lembrou-se, sentiu que ele não era príncipe coisa nenhuma, que ele era judeu e que seu povo estava sofrendo, eu vou libertar matando os egípcios todos. Começou a matar lá o primeiro.
No dia seguinte, intrometeu numa outra briga. Quando percebeu que haviam visto o que ele havia feito um dia anterior, matou alguém, ele fugiu para o campo. Lá Deus colocou Moisés por 40 anos. Deus tinha um propósito para Moisés. Ele é um homem violento. Mas depois de 40 anos, só vendo ovelha na frente dele, pastagem e o céu, nada mais, ele voltou o homem mais manso que o mundo conheceu. Então, a Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso do seu tempo. Mas, ao mesmo tempo, era um dos maiores líderes, um dos maiores legisladores depois de Cristo que o mundo conheceu. Moisés tinha o caráter tão temível, tão inflexível como o bronze. Em zelo é comparado ao trovão e ao relâmpago. O homem mais manso. Jesus ensinou seus discípulos a serem simples como a pomba e prudente como a serpente. Cristo era manso. A Bíblia diz isso. Cristo era manso. Porém, no tempo certo, ele demonstrou que era o leão da tribo de Judá. Como tal, combateu o pecado, combateu o erro, combateu a injustiça, combateu o abuso, assim como o leão combate a sua presa. A mansidão é a graça que enfrenta o ódio, a calúnia, a inimizade. O manso não revida o mal, deixa-se na mão de Deus. Mansidão é o contrário de inveja, da ira, do interesse de vingança, do revide. E Deus diz: minha é a vingança, eu retribuirei. Os corações verdadeiramente mansos não se irritam, seja qual for a provocação e a ofensa que recebe. A mansidão para com Deus consiste em aceitar todas as suas providências sem murmurar, mesmo quando essas providências não nos parecem agradáveis. Para o mundo parece absurdo dizer-se que os mansos darão a terra. Mas Jesus diz exatamente isto. Eles herdarão a terra. No plano social, o manso conquista muitas amizades. E no plano espiritual, o reino de Deus. Mas Jesus continua, e eu continuo girando também logo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Quando é que você é ser bem-aventurado? Não? Está no plano de Jesus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Os que têm fome significa estar necessitado. E relaciona com ter sede. Os crentes verdadeiros têm fome e sede da justiça de Deus. O crente verdadeiramente crente, ele está descontente com o seu estado de vida. Tem fome e sede da palavra de Deus. Tem fome e sede da oração. Tem fome e sede de Deus. Tem fome e sede de estar na igreja. Os que querem mais e mais de Deus, que buscam santidade para a vida, os insatisfeitos com a vida que levam, que têm fome de saber, que querem crescer até a estatura de varão perfeito. Estes são os que têm fome e sede da justiça de Deus. Bem-aventurados, limpos de coração, eles verão a Deus. É dito a certas pessoas, às vezes, o seguinte: como pessoas são lindas de alma. Alguém já disse para você isto? Quando alguém diz que fulano é lindo de alma, significa que a pessoa, ela tem um viver íntimo
interior, sem manchas, sem pecado. Uma pessoa realmente crente, limpo do caráter, limpo de coração. É como dizer: o seu vestido é lindo, os seus cabelos são lindos, seus olhos são lindos, o seu terno é lindo, mas ainda mais nobre quando alguém pode dizer de você: você é linda de alma, ou você é lindo de alma. Porque a beleza externa, diz o apóstolo Pedro, não vale nada, mas sim o homem interior do seu coração. E o salmista tem uma palavra muito dura também nesse sentido. No Salmo 49, versículo 20, diz: o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Limpo de coração. Finalmente, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Lembrem, meus irmãos, que as perseguições eram tremendas. Quase não havia família que não tivesse um membro macho, tenha morrido pelo Evangelho. As famílias eram atingidas constantemente por isso. Então Cristo disse: não sois do mundo, por isso o mundo vos odeia. É natural que o mundo nos odeia, porque nós somos oponentes do mundo. O apóstolo Pedro diz: quando nós sofremos por amor a Cristo, nós somos bem-aventurados. O feio é um cristão sofrer por causa dos seus pecados. Você sofrer como cristão por amor a Cristo, você é bem-aventurado. O escritor aos Hebreus, referindo-se aos cristãos do Antigo Testamento, no capítulo 11 do seu livro, ele diz: foram apedrejados, foram provados, foram cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelos desertos, mas dos quais o mundo não foi digno. Paulo diz em 2 Timóteo 3,12: ora, todos aqueles que querem viver piamente segundo o Evangelho sofrerão perseguições. Cristo disse: no mundo tereis aflições, se pelo meu nome sois injuriados, bem-aventurados sois. Eu queria concluir dizendo o seguinte: se você é um cristão que não está sofrendo coisa nenhuma na sua vida, alguma coisa está errada com você. Porque a Bíblia diz exatamente o contrário. Todos, não é alguns só não é o pastor não, só os presbíteros, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos. O crente não está mais incomodando a sociedade. A sua crença não está incomodando mais ninguém. Lá no livro de Atos dos Apóstolos fala que Paulo e Silas chegaram à cidade de Tessalônica, a cidade de Filipe, perdão. Logo correu o boato da cidade: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Eles que perturbavam? Não, a palavra que eles pregavam. Quando chegaram em outra cidade, em Tessalônica, disseram: o boato correu pela cidade inteira. Estes que transtornaram o mundo chegaram até nós. 2 pessoas. Estes que transtornaram o mundo chegaram até nós. Nós não estamos transtornando ninguém. Muitos crentes estão acomodados a vida lá fora como se fosse um descrente. Ninguém nem sabe que ele é crente. O crente precisa fazer diferença no mundo. Você como crente, meu irmão, nós como crentes, precisamos fazer diferença no mundo em que nós vivemos. Você não pode ser confundido com o mundo. Você não pode estar conformado com este mundo. Não vos amoldeis às paixões do mundo. Não está mais sua vida não está mais se opondo e nem oferecendo resistência. Não está mais molestando ninguém com a palavra de Deus que o mundo precisa ouvir.
Meus amados irmãos, a felicidade proposta por Cristo nas bem-aventuranças não tem a ver com o que nós possuímos, mas com aquilo que nós somos. É mais uma atitude do que uma posse. Há pessoas que têm tudo, mas são infelizes. Tem saúde, tem família, tem emprego, tem amigos, tem dinheiro, mas vive um arremedo de vida. Lembra-se, contentamento, um aprendizado com Cristo. Cito o versículo que Maurício citou, de Paulo em Filipenses, escreveu: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é a circunstância que faz você, meu irmão. É você que faz a circunstância. A felicidade que Jesus promete não está nas coisas, mas está em Deus. A felicidade não é lugar onde você vai, mas uma maneira como você vai, como você vive. O crente pode estar contente até mesmo na escassez. O crente pode estar contente até apesar das aflições e crises. Aprenda, meu irmão, agradecer todo dia por aquilo que você tem, ao invés de reclamar por aquilo que você não tem. Você tem hoje exatamente o que Deus quer que você tenha hoje. Amanhã pode ser mais ou pode ser menos, mas é exatamente aquilo que Deus quer que você tenha. Deus é a fonte da verdadeira felicidade. Lá no Salmo 16, 11, ele diz: na tua presença, só na presença de Deus, na tua presença há abundante alegria, e a tua destra, delícias perpetuamente. A palavra bem-aventurança, na literatura grega primitiva, era a palavra aplicada aos deuses e às suas condições de felicidade. Vós sois bem-aventurados. A bem-aventurança que exatamente Jesus diz quem são realmente os felizes, aos olhos de Deus. Você é feliz aos olhos de Deus? Bem-aventurado. Amém. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai todos os que são retos de coração. Que a graça do bom Deus o Pai e o amor insondável de Jesus Cristo, o Filho de Deus, as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo estejam sobre vós, meus amados irmãos, sobre toda a nossa família da fé que está espalhada pela face da terra, hoje e todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém. Podem assentar-se, irmãos.